Sentar. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8. Romanos 12, 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Que o Senhor nos abençoe e que esta porção lida seja para a nossa edificação. A Bíblia nos ensina que o Senhor constituiu a igreja como um corpo. E a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, que Ele é o cabeça, Ele que domina, Ele que governa, Ele é que dirige, Ele é que sustenta a igreja. E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele que escreveu esta carta para instruir a igreja de Roma, doutriná-la, resolver alguma situação também que existia lá. E ele fez isto porque ele pretendia visitar a igreja, mas o seu objetivo era alcançar a Espanha para pregar o evangelho ao povo espanhol, sendo que Roma, a igreja já havia sido constituída ali, provavelmente por Priscila e Áquila, que lá estiveram. E agora, com Paulo, na companhia de Paulo, em outra localidade, eles relatam a situação da igreja, e Paulo escreve, e ele diz que ele anseia, que ele almeja estar com os irmãos, para conhecê-los, passar um tempo com eles, mas o seu alvo, o seu objetivo é chegar na Espanha. E agora, no capítulo 12, Paulo já começa aqui a fazer uma coisa que ele faz em todas as cartas. Ele dá saudação, às vezes ele trata de problema quando é necessário, ele doutrina, ele dá doutrina para a igreja, ensina, instrui, e depois ele começa a ensinar a igreja como viver na prática
aquilo que ele ensinou. E aqui no capítulo 12, Paulo já está fazendo isto, ensinando a igreja como ela deve viver. E então ele usa da sua autoridade apostólica para que tenha valor a ordem de Deus, aquilo que Deus quer para a igreja. E ele começa aqui no verso 3, a falar com aqueles irmãos sobre algo necessário para a vida deles. E olhando para esse texto aqui, nós podemos pensar aqui, meditar um pouco sobre igreja, o corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo. E como é que deve viver esta igreja? Como deve ser esta igreja? Olha só, ele começa no verso 3, dizendo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o que Paulo quer aqui? Ele quer que cada um dos membros do corpo de Cristo tenha uma certa disposição de pensamento. Ou seja, ele quer que cada um pense aquilo que é necessário. E ele vai dizer: não pense acima do que convém. Ou seja, muitas vezes nós pensamos conosco: eu sou melhor do que fulano, eu sou mais especial do que aquele outro, né? E às vezes nós achamos que nós somos melhores do que os nossos irmãos. Paulo está dizendo: não pense além do que convém, não pense acima, pense aquilo que é verdade, né? Ele diz: vocês precisam ter um modesto e humilde pensamento acerca de vocês mesmos. Quem sou eu? Um pecador redimido, mas um pecador que não é melhor do que ninguém. Paulo vai dizer sobre si mesmo, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Então ele não pensava que ele era melhor do que os outros, que ele podia fazer mais. Ele tinha consciência do seu chamado apostólico, e é tanto que ele usa aqui da sua autoridade, quando ele diz: porque pela graça que me foi dada. Ele está falando aqui da sua autoridade apostólica, que ele tinha a autoridade para dizer àqueles irmãos: não façam isto, não pense, tenha uma disposição de humildade, de sinceridade, de um amor profundo da vida de vocês para com os outros, né? Porque você precisa se aprender a doar para os demais, em amor, porque assim você vai fazer a vontade de Deus, porque você vai entender aquilo que Deus quer, porque Deus abençoou, e Deus, Paulo vai mostrar aqui que Deus repartiu a cada um, Deus doou a cada um o dom proveniente da fé, para que cada um exerça este dom no corpo de Cristo, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus quer. E a primeira coisa que Paulo quer nos ensinar sobre este assunto, aqui está nos versículos 4 e 5, quando ele fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. O que Paulo quer ensinar aqui? Que existe uma unidade orgânica do corpo de Cristo, porque assim como num só corpo. E qual é o propósito disto? O propósito é de ter diversos membros, e também cada membro tem a sua função. Lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo detalha isto,
de um modo muito mais amplo, para ensinar aos coríntios e a nós hoje, como deve ser. E ali em Corinto nós temos a maior lista de dons espirituais que Paulo trata. E então, o que ele quer mostrar com isto? E ele mostra que o corpo tem uma cabeça, o corpo tem mãos, o corpo tem pés, o corpo tem olhos, o corpo tem outros membros, mas cada membro tem a sua função, cada membro tem o seu trabalho para fazer. Por exemplo, se a mão disser, porque eu não sou o pé, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser, diz o apóstolo Paulo. Se os ouvidos falarem assim, porque eu não sou olho, então eu não vou ser do corpo, nem por isso ele vai deixar de ser. Ele continua aqui, porque ele tem a sua função, e nós temos o nosso ouvido para escutar, para ouvir. Quão difícil é alguém que não escuta. É difícil para ele, e é difícil para nós podermos nos comunicar com ele também. Lá em Indaiatuba, na primeira igreja, quando pastoreei, tinha um grupo de surdos e mudos, e tinha as pessoas que interpretavam o culto todo, a liturgia, os hinos, a mensagem, e cada hora tinha um lá, porque é cansativo ficar fazendo movimento, né? E então cada hora tinha um interpretando uma parte do culto. E lá na igreja de Extrema eles têm um programa para ensinar linguagem de sinais, porque eles visam esse objetivo, eu acho que até já tem algum surdo lá na igreja para aprender. Então é necessário que nós entendamos que são muitos os membros, e Deus teve um propósito nisso. Cada membro tem a sua função, tem o seu trabalho. As necessidades mútuas e benefícios desses vários membros que estão unidos em Cristo. Como somos muitos, diz o apóstolo Paulo, somos um corpo em Cristo. Todos os membros têm dons, mas não são o corpo. Estar limitado por não ser mais do que um membro. Então, Paulo está dizendo, olha, a mão não é corpo, ela faz parte do corpo. O pé não é corpo, ele faz parte do corpo. O coração, que é vital para a nossa vida, não é o corpo, ele faz parte do corpo. E ele quer dizer para nós o seguinte: você faz parte do corpo. Adilson, Fátima, Maria, João, cada um faz parte do corpo, mas não é o corpo, e precisa funcionar junto para que o corpo funcione bem e faça aquilo com o propósito para o qual Deus determinou, né? Então precisamos entender isto, que nós fazemos parte do corpo, mas não somos o corpo. 1 Coríntios 3, versos 3 e 4, ele fala, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, o que é que Paulo quer dizer? É que nós temos ciúmes, e muitas vezes nós estamos olhando, mas eu queria ser aquilo que o fulano é, porque eu sou melhor do que ele. Paulo está dizendo não. E quando eles estão dizendo também lá, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, Paulo está dizendo, olha, nem eu, nem Apolo, nem Pedro somos melhor do que ninguém de vocês. Somos iguais, nós precisamos ser de Cristo. Então nós temos que entender que nós somos membros de um corpo e temos funções nesse corpo, e nós precisamos então desfrutar desta unidade que é a igreja de Deus. No capítulo 10, verso 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão que é Jesus Cristo. Então somos um só corpo.
E temos que entender que nós não vamos viver sozinhos, não vamos trabalhar sozinhos, porque todos estão juntos. 12:27 de Coríntios, 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Então, somos o corpo, individualmente somos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros. Efésios 4, verso 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Somos chamados para pertencer a um corpo só, e a ação é de um único Espírito que opera em cada um de nós. Versículo 12, do mesmo capítulo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós vemos o seguinte, que Deus nos chamou para pertencer a um corpo, e Ele nos deu dons, e temos que usar os nossos dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não importa qual é o seu dom, não importa o que você faz, mas você precisa contribuir para que o corpo de Cristo cresça, seja edificado, para que o corpo de Cristo seja unido, para que o corpo de Cristo desempenhe o seu serviço de modo que Deus seja engrandecido, seja louvado. Nós precisamos de trabalhar assim, de viver assim, né? Versículo 16, ele diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada um, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu tenho um chamado para exercitar o dom que Deus me deu. Eu posso ter mais de um dom, e eu preciso descobrir como que eu vou usar esses dons para o serviço de Deus. Mas eu preciso ter na minha mente que, como parte do corpo de Cristo, eu tenho que estar bem ajustado nesse corpo, pelo auxílio de toda a junta, que é o Espírito Santo que nos une, né, que nos liga uns aos outros. Temos que cooperar com cada parte justamente. Para quê? Para efetuar o crescimento, o aumento para a edificação de si mesmo. E aqui nesse versículo, Paulo não está pensando no aumento, no número de pessoas, mas ele está pensando no aumento da espiritualidade, do conhecimento de Deus, de uma vida consagrada ao Senhor. E a igreja precisa desta vida consagrada a Deus, deste aumento de santidade, de consagração, de vivência de espiritualidade, porque isto acontecendo, o crescimento numérico vai acontecer naturalmente, como acontecia na igreja primitiva. Nós vemos lá nos capítulos 2 e 4, principalmente de Atos, quando ele fala da igreja que permanecia em oração, louvando a Deus e tal, lá no final ele vai dizer que contando com a simpatia de todo o povo, dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja precisa ser assim, isso tem que ser natural na vida da igreja. A partir do versículo 6 até o 8, Paulo vai dizer que nós precisamos colocar os nossos dons em função do corpo, o reconhecimento que os dons são dádivas de Deus. Se você tem um dom, não foi porque você desenvolveu esse dom, Deus te deu. Aquilo que nós desenvolvemos chama habilidade natural,
Qual é a tua habilidade natural? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Qual é a sua, numa outra expressão, qual é a sua vocação profissional? Ou em outras áreas da sua vida, né? Então você precisa desenvolver isto. O dom espiritual você também desenvolve, mas na ação do Espírito de Deus que te concedeu o dom. É o Espírito que te dá o dom e é o Espírito que te faz crescer, operar este dom na vida da igreja. Interpretando as partes obscuras de um todo, Paulo quer que nós entendamos que cada dia que nós vivemos para o Senhor, exercitando o nosso dom, nós estamos contribuindo para a edificação, a consolação e, portanto, a instrução do povo de Deus, da igreja do Senhor. E Paulo enfatiza aqui algumas coisas que nós precisamos observar na nossa caminhada, na nossa jornada como cristãos. Eu queria ler aqui no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 3, ele fala assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Depois o versículo 31, ele vai dizer o seguinte: porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. O que Paulo quer dizer aqui? Capítulo 14 de Coríntios foi aqui um questionamento, um ensino sobre dons de profecia, dons de línguas, né? Eu posso profetizar? Pode, para instruir a igreja, para instruir o povo de Deus, cada um de uma vez, não dá para falar todo mundo junto. Eu posso falar em línguas? Paulo diz, pode, só que tem que haver quem interprete. Se não tiver intérprete, não adianta você falar, ninguém vai ser edificado. Fala entre você e Deus, porque é muito lugar aí, o pessoal arruma lá uma confusão doida, uma gritaria doida lá, dizendo que está falando em língua, ninguém entende nada. Paulo está dizendo, olha, tem que falar um de cada vez, e tem que ter alguém que interprete. Para que ele está dizendo isso? Porque tem que haver instrução, edificação e consolação. Se não houver instrução, se não houver edificação, não adianta. Aqui no capítulo 12, voltando para o capítulo 12 de Romanos. Então, do versículo 6 em diante, Paulo está falando dos dons. E o primeiro dom que ele coloca aqui é a profecia. Mas o que é essa profecia? São revelações futuras, predições de algo que vai acontecer? Não mais. Isso ficou lá no Velho Testamento. A profecia encerrou com Malaquias. Houve um período de 400 e poucos anos sem profecia, sem levantar ninguém. Deus não chamou ninguém naquele período. E agora no Novo Testamento, Deus levantou João Batista, que falou de preparar o caminho, que ensinou, cessou a profecia nesse sentido, de falar do futuro, de fazer previsões. Profecia. O que é profecia? O que é um profeta? Um profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ele traz a palavra de Deus para instruir, para edificar e para corrigir o seu povo. E aonde que está essa palavra? Ele tem que estar buscando revelação hoje? Não, a revelação está aqui. Deus já nos deu a revelação completa e perfeita. E nós precisamos ensiná-la. Então Paulo fala de profecia. Se profecia, seja exercitada segundo a proporção da fé que Deus te concedeu. Se ministério, dediquemos ao ministério. A expressão grega aqui
para ministério, no sentido de serviço prático, de ministério simplesmente, exercitar o ministério na vida da igreja. E esse termo aqui também é traduzido lá por diaconia. Exercitar diaconia, ministério na vida da igreja, um serviço prático, um serviço zeloso, um serviço em que os irmãos sejam servidos quando chegam à casa de Deus, né? O sentido também de ensinar, de informar, de instruir em público, quando ele diz aqui, não mais de ministério, mas ele fala o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ensinar com esmero, e para ensinar eu preciso conhecer. Se eu não conheço, se eu não sei, eu não ensino. Então eu não posso me levantar e sair por aí dizendo que vou ensinar a Bíblia se eu não a conheço. Eu preciso estudá-la, eu preciso aprendê-la, eu preciso buscar o ensino, a orientação para poder ensinar algo a alguém nos princípios da fé. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Um professor assume uma classe, seja na prefeitura, na escola da prefeitura, do estado, ou federal, ou numa escola particular que seja. Ele precisa se esmerar no conhecimento. Ele precisa se esmerar para ensinar. Ele tem que saber, ele tem que conhecer, ele tem que buscar para poder instruir os seus alunos. Senão, ele não vai alcançar êxito. Depois nós vamos ter uma outra expressão do apóstolo aqui, quando ele diz o que exorta, faça-o com dedicação, né? Chamar, convidando alguém, pedir para esse alguém comparecer. Para quê? Para exortar, que tem o sentido de encorajar. Essa expressão, irmãos, aparece 109 vezes no Novo Testamento. Só no Novo Testamento. Ela aparece 109 vezes. Aquele que exorta, ele tem que fazer com dedicação. E essa dedicação inclui o quê? Amor. Porque se eu quiser exortar sem amor, eu vou usar de autoritarismo e não da autoridade que Deus me concedeu para fazê-lo. E quando eu falar com alguém, não é o sentido que muitas vezes nós entendemos, de dar bronca, de usar outras expressões aí que nós conhecemos, mas é no sentido de encorajar, de animar, de colocar a pessoa para cima. Irmão, o que está acontecendo? Você está para baixo, você está tristonho, você está desanimado. Vamos lá, vamos animar e buscar na palavra. A questão é essa, gente. Nós precisamos buscar na palavra, aquela palavra de ânimo, de conforto para aquele irmão que está precisando. Encorajá-lo a viver, né? Eu sei que nesse tempo de pandemia, nós ouvimos muitas pessoas dizer de gente desesperada, de gente desanimada, de gente que achava que não tinha mais jeito, de gente que achava que não podia fazer mais nada. Mas a palavra de Deus nos anima, nos encoraja, nos chama, nos convida para uma palavra de ânimo, de coragem, para enfrentarmos toda essa situação com o Senhor. Não é para viver sozinho, não é para fazer sozinho, não é para enfrentar sozinho, mas para fazer com o Senhor, né? Mas outra expressão também, que o apóstolo usa aí, depois de falar de exortação, ele fala o que contribui com liberalidade.
né? Contribuir com liberalidade. A expressão aí quer dizer dar uma parte, repartir, partilhar, dividir. Dividir o quê? Aquilo que eu tenho. Eu pego uma parte daquilo que Deus me deu e eu entrego lá na igreja, como dízimo, por exemplo. Mas eu posso pegar uma parte daquilo que eu tenho também. Depois de dar o meu dízimo, eu posso pegar uma parte daquilo que eu tenho, que eu recebo, para dividir com alguém que precisa, né? O apóstolo Paulo vai instruir que é necessário trabalhar e ter com que repartir com o necessitado. Então nós podemos abrir a nossa mão também para ajudar alguém que esteja precisando de ajuda, né? Repartir aquilo que nós temos com alguém. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, o versículo 28, ele vai falar sobre isto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, eu vou trabalhar para dividir com alguém se for necessário, né? Alguém que vê e sente as necessidades do outro. O que contribui, faça com simplicidade de coração. Deus tem nos abençoado, devemos ser bênçãos para os outros. Nós não podemos achar que nós somos melhores, que nós damos mais do que os outros, porque se nós pensarmos na proporção que Deus estabeleceu na Bíblia, nós vamos dar igual, todo mundo vai dar igual, cada um na sua posse, na sua condição. Um pode dar R$10, porque a posse dele só permite que ele dê R$10, mas o outro pode dar 1.500, 600, 800, porque ele tem posse para dar aquele valor, que é a proporção, a 10ª parte daquilo que Deus nos tem dado, nós podemos fazer, né? Então, nós precisamos entender. Mas outra questão também é o que preside. Ele diz que aquele que preside deve fazer com diligência. A mesmo entendimento, né, que nós devemos ter de outras partes, é que aquele que dirige, ele tem que fazer com autoridade. O líder deve ser objeto de zelo. E na igreja ou na família, ele deve ser objeto de zelo. Ele deve ter autoridade. Ele não deve ser autoritário, mas ter autoridade. E ele diz que na igreja, principalmente os presbíteros, têm que exercer a autoridade com zelo, com amor, com dedicação, porque está fazendo para o Senhor e está cuidando de um povo especial do Senhor. Então, nós precisamos fazer zelosamente, ser zelosos ao exercer a autoridade na igreja. Precisamos pensar nisto, fazer isto, porque estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo para cuidar do povo de Deus, para abençoar o povo de Deus. E em último lugar, ele diz que aquele que exerce misericórdia tem que fazer com alegria, né? Aqui, o entendimento aqui é de piedade, de compaixão, ter misericórdia, ter compaixão de alguém, né? Ter piedade de alguém. Os doadores devem agir sem orgulho, sem segundas intenções, não lhes pertencem o tirar a vida, tirar lucro ou qualquer coisa, mas eles devem viver e exercer misericórdia, ter compaixão, ter piedade, sem visar lucro, né? Se você quiser
usar de misericórdia com alguém que está necessitado, você deve fazer isso sem esperar algo em troca. Alguém que precisa, você pode estender a mão, você pode ajudar, mas você não pode esperar nada em troca, porque muitas vezes aquele que precisa, e se ele está precisando é porque ele não tem condições de te dar algo em troca, senão ele te convidava e te pagava para fazer o serviço. Mas ele não tem como fazer, você precisa exercer misericórdia. Então ele quer dizer isto, que você deve ter piedade e fazer por amor a Deus primeiro e ao próximo depois, né? Ray Stedman, no livro Igreja, Corpo de Cristo, ele diz: não há no mundo outro grupo de pessoas tão gloriosamente heterogêneo como a igreja. Não há outro corpo no mundo que tente unir pessoas de origens e procedências tão amplamente variadas. Por isso, o apóstolo Paulo exorta os cristãos de Éfeso a esforçar-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Capítulo 3, versículo 4 de Efésios. E ele continua: a unidade já existe por força da pura e simples existência da igreja. Ele acrescenta: ela só pode ser produzida pelo Espírito de Deus. Então, nós precisamos pensar nisto, que nós temos diversidade de pessoas, e eu costumo dizer que nós temos, inclusive, diversidade de pessoas que vieram de lugares diferentes, que tiveram uma cultura diferente, que tiveram uma criação, uma educação diferente da nossa. Cada um é diferente, mas nós somos alcançados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Cristo, que deu a vida lá na cruz, e Ele nos chamou para vivermos nesta unidade. É por isso que Ele afirma que esta unidade já existe por força da pura e simples existência da igreja. Então a igreja é uma unidade, e ela precisa entender isto, e ela só pode ser produzida, esta unidade, ela só pode ser produzida pela ação do Espírito Santo de Deus. Apesar de tudo isto, a igreja, de perseguições e de tantas outras coisas que acontecem, a igreja tem passado ao longo dos séculos, sabemos que ela subsiste por causa daquele que a sustenta. Ela não será destruída. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Ela pode ter problema, ela pode ter divisão, ela pode pessoas se separarem, saírem para formar outro grupo, mas a igreja verdadeira de Cristo, ela permanece. E ela deve ser uma igreja que vive na unidade do Espírito Santo, no poder da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E ela precisa caminhar segura de que Deus está presente e de que Ele vai sustentar, que Ele vai guiar, que Ele vai guardar a vida do seu povo. E nós estamos aqui como igreja, unidos, desfrutando da companhia uns dos outros, tendo comunhão uns com os outros, e por isso nós podemos então celebrar a mesa do Senhor, celebrar a Santa Ceia, porque nós temos esta comunhão, né? Quando começou a pandemia, surgiu lá: e agora, como é que vai fazer a ceia? Vamos fazer online, ceia online. A nossa igreja recomendou: não faça, porque o sentido da ceia é estar junto, é comer junto, é desfrutar junto da companhia uns dos outros. E o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo graças, o partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, bebei dele todos,
Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. E nós estamos aqui celebrando, sempre. Tivemos esse período aí, de alguns meses, sem poder celebrar, porque não estávamos juntos. Mas aqui estamos novamente, celebrando a mesa do Senhor, a Santa Ceia, comendo do pão, bebendo do cálice, anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Porque somos igreja, o corpo de Cristo, unidos pelo Espírito de Cristo, unidos pela salvação que recebemos. E podemos, então, desfrutar deste momento precioso. Um momento que eu, às vezes, digo que é um momento triste, porque lembramos o sacrifício de Jesus lá naquela cruz, o sofrimento intenso, que nenhum de nós pode mensurar esse sofrimento. Ninguém consegue explicar o sofrimento de Cristo na cruz por nós. E Ele derramou o seu sangue, Ele levou sobre si os nossos pecados para aquela cruz, para nos perdoar, para nos purificar. Mas é também um momento alegre, porque nós lembramos da ressurreição, e nós só estamos aqui porque Jesus ressuscitou, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei de todas as coisas, eu bem sei que o meu Senhor está vivo, e eu bem sei que eu vou estar com Ele na eternidade para sempre. Então nós vamos celebrar, vamos comer do pão, beber do cálice, anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Eu vou convidar aqui o meu filho João Batista para nos auxiliar aqui na distribuição dos elementos. Vamos fazer como Jesus fez, vamos dar graças, né? Ele tomou o pão e o cálice, aqui nós temos, já bem junto aqui, o pão e o cálice, de modo mais higiênico, nesse tempo de pandemia. Então, Jesus tomou e deu graças. Nós vamos agradecer também, como Jesus fez. Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque tu és o nosso Deus, tu és o Senhor das nossas vidas. E Jesus, o teu Filho, Pai amado, deu a sua vida na cruz por nós. E quando Ele instituiu a celebração da ceia do Senhor, Ele tomando o pão e tomando o cálice, Ele deu graças. E nós te louvamos, Pai, porque este pão representa o corpo de Cristo, que foi dado por nós naquela cruz. E o cálice representa o seu sangue derramado por nós. E nós que temos a convicção, a certeza da presença do Senhor nas nossas vidas, nós pedimos, Pai, alimenta-nos neste momento. Que esses elementos, pão e vinho, seja para nós alimento para o corpo e alimento para a alma, para que o Senhor nos fortaleça, nos vivifique e nos dê as condições para continuarmos vivendo e proclamando o teu nome, exaltando o Senhor e glorificando, Pai, o nome de Jesus a cada dia. Sustenta-nos e guarda-nos. Nós te pedimos, confiados no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então nós vamos pegar e vamos aguardar para comermos juntos o pão e tomarmos o cálice. Então cada um pode se servir. Os irmãos que estão aqui são todos nossos irmãos. E você que é membro da igreja evangélica, que confessa a Jesus como Senhor, está convidado a participar conosco. Enquanto o irmão está servindo ali, nós estamos meditando, nos preparando para este momento especial em que Jesus deu a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue puro, sem mancha e sem mácula, para a nossa redenção.
Fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Tomei dele todos, em memória de Jesus. Bebei de todos, irmãos, em memória do Senhor Jesus até que Ele venha. Vamos cantar o hino 269. O Sr. João vai ficar comigo aqui, que ele vai orar aqui depois do hino. 269. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor. Que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Vamos orar então com nosso irmão presbítero João Batista.
Maravilhoso Deus, Pai amado, nós queremos te dar graças, Senhor, pelo infinito amor do Senhor, ó Pai, pela sua misericórdia, que tem se renovado a cada dia, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Pai querido, nessa manhã, ó Pai, nós colocamos, ó Pai, na sua presença, a vida do teu povo, ó Pai. Visita o teu povo nessa manhã, Senhor. Quantos, ó Pai, ainda não retornaram, quantos ainda estão despercebidos, mas nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor os renove, ó Pai. Renova as forças, ó Pai. Vem fortalecer, vem falar ao coração, ó Pai. Ó Pai, que o Teu povo seja um povo firme, ó Pai. Que o Teu povo seja um povo grato, cheio, ó Pai, da Sua graça, Senhor. Porque ao Senhor toda honra e toda glória. Ó Pai querido, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor renove as forças do Teu povo como a força da águia, ó Pai, como diz a Sua palavra. Visita, Pai querido, os demais irmãos, ó Pai. Visita, ó Pai, os ministros Seus, ó Pai, que militam, ó Pai, no Seu Evangelho, ó Pai. Vem renovar as forças, vem renovar a alegria, ó Pai. Vem trazer de novo, ó Pai, a alegria da Sua salvação, Senhor. Sê conosco, ó Pai. E que esse dia, ó Pai, seja inteiramente cheio da Tua graça, ó Pai, na vida de cada lar da Sua igreja. E os nossos irmãos, ó Pai, que virão mais tarde, ó Pai, à noite, que o Senhor também, ó Pai, os traga, ó Pai, debaixo dos Seus cuidados e da Sua graça. Fica conosco, ó Pai, e continue a abençoar nossa nação, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito e eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o conforto do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, com o povo de Deus espalhado agora e para sempre. Amém. 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 Os irmãos podem assentar. Queremos agradecer a presença do pastor Calvino, Noel Calvino, e a sua esposa, Dona Zélia. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe a vida de vocês. E à noite estaremos aqui novamente com os demais irmãos, também celebrando a Santa Ceia do Senhor. Eu queria pedir que vocês lembrassem de orar pelo Marcelo, filho do nosso irmão João e Débora. Ele está internado, precisa muito da nossa oração, por saúde física e também por saúde espiritual. Ore por ele. Deus esteja abençoado. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus acompanhe a sua vida.